ajudava muitas pessoas. Mas aqui nessa história, ensina pra gente ressignificar a forma de ajudar as pessoas. Até para ajudar alguém, a gente vai ter que pedir a direção de Deus. Certo? Pedro, ele foi chamado para ajudar, para ver o que Pedro ia fazer ali, né? A expectativa das pessoas quando chamaram Pedro, que era que ele ressuscitasse ela, lógico, certo? Eles, né, as irmãs deram banho nela, prepararam ela, botaram no quarto, ou seja, fizemos o que a gente podia fazer, porém descobriram que Pedro estava por perto. A expectativa das pessoas é que Pedro ressuscitasse ela. Só que olha que louco, que interessante. Pedro chegou. Aquelas mulheres apresentaram, olha o que ela fez para mim, olha tudo isso que ela deu para a gente, ela é muito importante, ninguém queria se conformar com a morte dela. Pedro viu a expectativa daquelas pessoas. Pedro podia falar assim, calma gente, o cara chegou, até minha sombra cura, certo? Estou aqui para isso. Não, querido. A expectativa das pessoas não direcionou Pedro. Pedro mandou sair todo mundo, ficou ele com ela sozinho no quarto, e antes de qualquer coisa ele botou os joelhos no chão para perguntar para Deus o que era para fazer. O que era para ser feito? Ele não foi no impulso do que as pessoas esperavam que ele fizesse. Ele primeiro perguntou para Deus o que Deus queria que ele fizesse. A gente, para ajudar, a gente precisa ajudar as pessoas na direção do Senhor, porque senão a gente erra. Você às vezes pode ajudar alguém porque alguém já espera que você seja uma pessoa boazinha, porque já espera que você seja prestativo. Porque se você ajudar alguém, você vai ser o cara, você vai ser aquela mulher ajudadora, aquela que resolve todos os problemas. Tem hora que a gente tem que abrir mão disso. A gente precisa saber que tem um tempo que nem é para ajudar, certo? Eu lembro de uma época, não sei se já contei aqui uma vez, eu lembro de uma época que tinha uma pessoa da família que me ligava quase todo dia para falar de problema com os filhos dela. E perguntou com o filho, com um amigo, com qualquer um, mas quase todo dia ela ligava. O que eu faço com isso aqui? Eu dava a minha opinião. Ela não fazia nada do que eu falava. Mas nada. Mas ela queria me encher a paciência. Entendeu? E aí ela perguntava todo dia, um dia eu percebi isso. Aí eu falei, um dia ela ligou, o que eu faço com essa situação? Eu falei, sei não. Mas você não é psicólogo? Eu falei, eu tenho um horário de consultório, mas nem agora não. Agora não está aberto no consultório. Mas como você não sabe? Eu falei, não sei. Nossa, você não sabe responder isso? Eu falei, não sei. Acabou, parou de me encher a paciência. Porque tem gente que não quer ajuda. Ela quer saber que você vai ouvir, que ela vai te controlar. E a gente tem que ter discernimento de Deus para saber quem é que está te controlando e quem é que está te procurando por ajuda mesmo. Entende, gente? Pode parecer uma coisa fria, mas não. Tem pessoas que não querem ser ajudadas. Tem pessoas que querem manipular os outros. E você tem que saber o que você faz com o seu tempo, com a sua energia, com aquilo que você sabe. Não adianta você querer ser o bonzinho. Outras pessoas, elas ajudam porque ela quer ser amada pelos outros. Você quer ajudar para que as pessoas te amem. Você quer ajudar porque você não acredita que você possa ser amada pelo que você é. Você acha que você tem que prestar serviço para ser amado pelos outros. Deus fala, né, gente? Deus fala, né? Mas isso é o que acontece com muitos de nós, gente. A gente faz para ser reconhecido. Você faz para mostrar para o outro aquilo que você precisa que o outro faça por você. Só que o outro não está entendendo, não. Você não deixou isso claro. Certo? Você faz porque você pensa assim, não, ele vai saber que eu sou importante, que ele vai ter que trazer isso de volta, vai me tratar do mesmo jeito. Depois você fica rancorosa, amargurada e fala assim, nossa, mas eu fiz tanto, você fez o que você quis. Certo? Então, ressignifica a sua ajuda. Você está fazendo por causa de quê? Você está fazendo por você ou pelo outro? Outras pessoas querem fazer para manter o outro dependente dela. Jesus veio
trazer liberdade, libertação. É se libertar de tudo, inclusive das amarras que outras pessoas tentam fazer com você, certo? E tem gente que tem a necessidade de amarrar o outro nela. Tem gente que ajuda para manter o outro dependente. Tem gente que ajuda para ter o outro o tempo todo ligando para ela, falando com ela, querendo que ela seja a pessoa ajudadora. Você precisa que o outro te reconheça como útil, como importante. Gente, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E não dos nossos problemas emocionais. Com eles a gente se trata, a gente cura. Amém, gente? A gente precisa repensar essas coisas para saber o que está fazendo. Tem muitas mães que ajudam filhos, mas ajudam assim. Faz por ele aquilo que ele tinha que fazer sozinho. Porque se você fizer para ele, ele nunca vai saber que sabe. E aí ele vai crescer sempre com a mensagem poderosa: e a minha mãe? Eu não sei, eu não consigo. Conheço pessoas adultas hoje, têm 40 anos, não sabem escolher uma roupa, não sabem escolher um sapato, não sabe tomar uma decisão na vida, porque desde pequenininha a mãe manteve ela ali como uma incapaz, para que ela o tempo todo fosse pedir as coisas para essa mãe. Isso é manipulação, isso é controle, isso não ajuda. Você tem feito o que com essas coisas? Não pega no colo quem sabe andar não, gente, porque você atrofia. Amém, gente? Hoje a gente tem falado muito sobre mães narcisistas. Tem muitas mães narcisistas. Elas não veem o filho como uma pessoa, não. Ela vê o filho como alguém que está ali para suprir as carências e as necessidades dela. Tem mulher que é controladora demais, né, gente? Ela ajuda para controlar. Alguém conhece uma mulher controladora aí? Bobagem. Mulher controladora, essas duas palavras não combinam junto numa frase. Não é não? Mas tem mulher que é muito controladora, gente. Uma vez teve uma que ela realmente acabava com o marido. Aquela ditadora mesmo. Meu marido aqui bonzinho, né? O fleumático, tranquilo, paz. Mas o cara foi recuando, até ficar depressivo. Aí foi para o psiquiatra. Contou a vida dele, estava em depressão profunda. E aí o psiquiatra falou: rapaz, você está com depressão, vou tratar de você precisa de uma terapia urgente, mas vou te dar um livro, vai lendo esse livro, vai ajudando você enquanto você faz a terapia. Mas ele está com tanta pressa, querido, que ele queria ler o livro para resolver a vida dele num dia. Aí em vez de esperar a terapia, ler o livro aos poucos, ele sentou num café e ficou até a noite lendo o livro. Terminou de ler o livro e falou: pronto, já tem autoestima. Sabe de nada, inocente. Chegou em casa, achou que só levantar o queixo e falar grosso que ia acabar com a ditadura da mulher. Mulher ditadora, filho. Você precisa de muito mais do que um livro para poder resolver esse negócio, tá? E aí ele chegou em casa, levantou o queixo, começou a falar grosso e falou com a mulher assim: a história muda a partir de hoje nessa casa. Quem manda aqui agora sou eu. Eu quero um jantar com isso e aquilo outro. Não é para pedir no restaurante, não. Você vai fazer para mim. Ela ficou olhando para ele. Aí ele foi e falou assim: tem mais, não quero só o jantar não. Sabe que sobremesa que eu gosto, né? Pois é, quem vai fazer? Você. Eu quero que você faça a sobremesa. E depois do jantar, quero um banhozinho quente, com sais, saboreira cheia, morninha, bem quentinha, com massagenzinha do meu pé. Sabe quem vai preparar? Você. A mulher em silêncio. E aí, no final, ele falou assim: e depois do meu banho quentinho, quem você acha que vai colocar a roupinha em mim? Ela disse: o agente funerário. Não pense que você resolve o problema de uma mulher controladora tão fácil.
Você vai precisar de um bom tempo de terapia. Um livro só não vai bastar, certo? Você vai ter que ressignificar a tua história, entender o porquê da sua fragilidade para você fazer isso. Outra coisa, gente, para ajudar alguém, Dorca dá uma lição sobre ajuda. Mas para ajudar alguém, eu já falei que a gente precisa da direção de Deus, né? E para ajudar alguém, não pense que você vai colocar o outro totalmente, 100% elevado e diminuir você. Porque Jesus, ele reúne todos os mandamentos em 2. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E eu gosto de falar isso sempre em qualquer mensagem que eu falo, para lembrar pra gente o que significa isso. Você ama a Deus em primeiro lugar, porque o amor verdadeiro vem dele. Porque você só se alimenta dele. O verdadeiro alimento só vem de Deus, não vem de nenhum outro lugar. Então você precisa receber. Mas nós somos um canal de bênção. E canal passa primeiro pela gente para depois jorrar no outro. É ou não é? E muitas vezes, enquanto cristão, a gente pensa que é só pedir para Deus e ir direto para o outro e você fica sem. Jesus não falou isso não. Ele falou, ame o outro como a ti mesmo. Então teve que passar o amor por você primeiro, para depois amar o outro. Porque ninguém dá o que não tem. Eu gosto muito dessa frase, amigo não doa sangue. E tem muita gente, eu conheço muitos líderes na casa de Deus que adoecem, morrem antes da hora, porque se doam demais e esquecem de cuidar de si. Não foi isso que Deus falou. Ele tem um propósito para você para muitos anos. Se você não fizer da forma coerente, da forma sábia, você vai perder um tempo de vida. Então faça por você também. Certo, gente? A Bíblia fala sobre casos diferentes. É muito interessante. Conta a história das 10 virgens, né? Está lá em Mateus 25, 1, não vou abrir para a gente andar um pouquinho mais rápido. Fala sobre as 10 virgens. 5 foram prudentes, levaram azeite, 5 imprudentes não levaram. No decorrer da história lá, elas perceberam que tinham feito errado. Aí pediram, as 10 negligentes, pediram o azeite daquelas que levaram. O que elas disseram? Não posso não. Porque se eu der o meu azeite para você, eu fico sem e você sem. Então, agora assume as consequências, não é isso, gente? Assuma as consequências da sua negligência. Isso aqui eu estou acrescentando, tá? Mas é o que quer dizer. Então, essa é uma hora. Tem um outro momento da história, onde uma viúva perde tudo que tinha, e aí o profeta multiplica o azeite dela, e no final ele diz, vende, pague a tua dívida, e com o restante, cuide de você e dos teus filhos. Não mandou dar para ninguém. Certo? É um outro momento. Mas tem uma outra situação, onde Jesus passa por um jovem rico, e fala com ele, vende tudo que você tem, e distribui para os pobres. Uai, mas o que eu vou fazer então, gente? Uma hora só para você, uma hora você não dá nada para ninguém, outra hora você pega o que tem que dar. Onde está a direção para isso? Gente, Provérbios diz, há um tempo para tudo. Há um tempo de abraçar e um tempo de deixar de abraçar. Há um tempo de plantar e um tempo de colher. Há um tempo de rir e um tempo de chorar. É ou não é, gente? Como é que eu vou saber qual é o tempo certo para cada coisa? Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Você vai saber o tempo de fazer e o tempo de esperar. O tempo de alimentar você e o tempo de transbordar para o outro. Tudo isso vai depender do tempo que você vai ter com Deus. Amém, gente? Outra coisa que a gente tem que ressignificar é isso. Será que eu tenho tempo com Deus suficiente para entender de Deus o momento certo para cada coisa? A gente precisa desse tempo. A gente precisa repensar a nossa comunhão com Deus. Porque tem coisas que a gente duvida, a gente não sabe o que vai fazer exatamente porque está faltando essa comunhão com Deus. Outra coisa que Dorca ensina é que a gente precisa, gente, entender que a nossa felicidade, ela não depende
só do que acontece com a gente. Ela depende do nosso relacionamento com o outro. Gente, a gente hoje vive num tempo em que está sendo vendido a felicidade para você só. Hoje tem jovens, tem países que estão preocupados com a juventude, porque os jovens não se relacionam uns com os outros. Eles ficam horas dentro de um quarto jogando e eles se satisfazem com isso. Hoje o mundo está ensinando você a não se relacionar. Hoje tem aparelhos que você coloca no olho e você faz uma viagem com aquele aparelho aqui, certo? Gente, está errado. Eu espero que quem fabricou isso não veja, porque vão me caçar depois por causa disso. Mas eu não me conformo com isso. Sabe, olha, esse mundo tem tentado destruir tudo aquilo que Deus instituiu. Deus falou, não é bom que o homem esteja só. E Ele não está falando só do relacionamento marido e mulher, não. Ele está falando que não é bom que a gente esteja só, que a gente vive isolado. Ele deu para a gente 5 sentidos, gente. 5. Foi para vivenciar experiências. Você bota um negócio aqui no seu olho e você vai imaginar você naquele lugar, é só a visão que está sendo ativada. Cadê os outros sentidos? Está sendo embotado. Você não experimentou com os sentidos todos que Deus deu. Eu fui pregar em Mato Grosso numa igreja. Eu falei, gente, me leva para algum lugar aí que seja bonito aqui. Adoro ver os lugares bonitos de cada cidade. Me levaram para ver uma cachoeira. Desci uma trilha, gente, perigosíssima. Eu tinha que descer sentado para não cair. Mas valeu a pena. Entrei debaixo de uma cachoeira gigante. Você está debaixo do barulho de muitas águas. Experimentar as coisas que Deus criou. Não tem nada. Não é um aparelho no olho para você ver que vai fazer você se sentir lá. Não, gente. Deus construiu as coisas para a gente experimentar. E esse mundo está tentando destruir aquilo que Deus tem feito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? As pessoas estão achando que podem ser felizes sozinhas. Estão vendendo a felicidade sozinha. Isso está errado, isso é contrário à palavra de Deus, isso é manipulação. Hoje o mundo está cada dia mais narcisista. O que é narcisista? O narcisista é egoísta. O narcisista olha para a pessoa e pensa o que ele pode tirar dessa pessoa. E ele faz isso, ele tira tudo de todo mundo. Ele vive num movimento enorme achando que está sendo feliz, mas ele está fugindo do caos interior. É uma pessoa vazia, é uma pessoa que tem que encher a vida dele de tal maneira para ele não ver a escuridão, o abismo que está dentro dele. É um infeliz. E esse infeliz não consegue se relacionar. Ele não consegue criar intimidade com ninguém. Vocês me entendem o que eu estou falando? O mundo está caminhando para esse lugar. Mas a gente precisa salvar alguns. Certo, gente? Nós precisamos salvar alguém para Jesus voltar e encontrar do jeito que Ele espera que encontre. O verdadeiro propósito tá em a gente viver as coisas que Deus designou para a gente viver. Outra coisa importante, não enterraram Dorca enquanto não usaram todos os recursos. Dorca estava morta, eles não tinham mais o que fazer, deram banho nela, colocaram lá no quarto, mas o homem de Deus está aqui perto, certo? Às vezes, querido, o seu projeto, o seu sonho, aquilo que você está tentando resolver, acabaram todas as suas forças. Você já fez de tudo, trataram dela, ela estava doente, com certeza trataram de Dorca. Não deu certo o tratamento, ela morreu, mas não foi o fim, porque ainda tinha o mistério de Deus na terra. Quando os seus recursos acabarem, querido, não enterre enquanto você não recorrer ao Senhor. Amém? Não enterraram Dorca enquanto não recorreram a Deus, porque os seus recursos são limitados. O de Deus não é. O dele não é limitado. Se para nós é o fim da linha, para Deus é o começo do milagre. Porque Ele precisa que chegue o fim da linha para nós, para Ele agir, a glória dele se manifestar. Com certeza Deus está falando com pessoas que já desistiram de algum problema aqui, porque achou que não tem mais jeito. Não é porque você não enxerga uma coisa que essa coisa não tem solução, não. É você que não consegue enxergar. Mas a gente se acha Deus. A gente
já fiz de tudo, já olhei tudo, não encontrei a saída. Você não encontrou a saída talvez porque você estava em desespero. E quando a gente está em desespero, a gente não vê mesmo. Por isso a gente precisa aceitar um problema primeiro para depois resolver. A primeira coisa que eles fizeram, aceitaram a morte de Dorca. Deram banho nela, aceitaram que ela morreu. Depois que você aceita o seu problema, querido, você vai encontrar a solução para ele. O que é aceitar o problema? É ressignificar e acomodar? Não. É parar de ficar falando para Deus assim: ó céus, ó vida, por que isso aconteceu comigo? Eu não mereci, Jesus. Eu fui tão legal. Eu fui bom. Por que eu fiz isso? Jesus, por que o Senhor fez isso comigo? Você fica tão revoltado pelo que aconteceu com você, que você não tem visão para enxergar a solução. Entendeu? Aceite primeiro. É isso que está acontecendo com você. Ponto final. É isso aqui que está acontecendo agora. Agora que eu aceito, eu vou olhar com calma, vou orar e vou perguntar ao Senhor o que o Senhor quer que eu faça. Foi o que Pedro fez. Aceitou e depois foi pedir a Deus qual era a solução que ele tinha. Então, tem muita gente enterrando coisas vivas. Tem muita gente, eles não enterraram Dorca nem depois que ela morreu, enquanto não pediram a solução de Deus.